Olá a todos, eu vou dar início à nossa quinta aula. Na última aula eu introduzi o modelo de probabilidade e provei algumas das suas propriedades e eu deixei alguns itens para vocês provarem, inclusive eu vou incluir na próxima lista os dois últimos itens. Todo mundo me escuta bem, pessoal? Por favor, escreva aí no chat ou liga o microfone só para dar um retorno rápido. Ok, Vitor, obrigado. Na última aula, então, pessoal, eu introduzi para vocês o modelo de probabilidade e apresentei o que são chamados de axiomas da probabilidade. Deixa eu ver se eu já passei aqui para outra tela. Ok. E esses axiomas da probabilidade, também eles chamam esse número 2, não sei se vocês estão vendo a tela, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, estão vendo, né? Esse número 2 aqui é chamado de sigma aditividade. Então, se vocês puderem anotar nas notinhas de vocês, o número 2 ele é chamado de propriedade de sigma aditividade. Tá? Então, a medida de probabilidade é sigma aditiva. E como vocês perceberam na última aula, eu mostrei que a sigma aditividade implica a aditividade finita. Então, quando eu tenho apenas uma lista finita de eventos ou de conjuntos aqui, então de juntos, então a probabilidade da união desses conjuntos é igual à soma das probabilidades. Então, a aditividade finita, ela sai como um caso particular da sigma aditividade. Vale mencionar que o Kolmogorov ele usa a aditividade finita na definição da probabilidade. E sempre que ele vai provar alguma coisa em relação a convergências, ele assume que a união infinita está na lista, na família de subconjuntos dele. Então é interessante notar que o Kolmogorov ele utiliza a aditividade finita e não a sigma aditividade. Tá, mas eu recomendo aqui já iniciar o estudo com a sigma aditividade, porque o nosso propósito eu não quero ficar toda hora falando, se a união estiver lá dentro, então isso aqui vale. Tudo bem? Eu já quero garantir que a união enumerável está lá dentro. Então esse aqui era o ponto que eu gostaria de trazer para vocês nessa aula. E na aula número 5, que é a aula de hoje, eu vou apresentar agora dois casos, o caso discreto e o caso contínuo. No último vídeo, na última aula, eu apresentei para vocês dois exemplos mais numéricos. Um que seria referente a um lançamento de dados com 6 possibilidades, né? Então você lançaria o dado e observaria a face voltada para cima quando o dado está em repouso. Então você teria 6 possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu propus um modelo genérico com P1, P2, P3, P4, P5, P6, todos eles no intervalo 0, 1, de tal forma que a soma seja igual a 1. Então esse é um modelo de probabilidade e é um modelo de probabilidade discreto. Ele vai ser dito discreto porque o ômega ele é finito, ele tem finitos elementos, ele tem um número finito de elementos ou infinito enumerável. Então sempre que o ômega tiver finitos elementos ou infinito enumerável, então nós vamos dizer que o modelo de probabilidade é discreto. E eu também apresentei um modelo contínuo, num caso bem específico em que ômega é o intervalo 0, 1. A sigma álgebra é a sigma álgebra de Borel, restrita ao intervalo 0, 1. E a medida de probabilidade seria uma medida de probabilidade uniforme, em que ela dá a mesma probabilidade para qualquer intervalo de mesmo tamanho. Você pega dois intervalos de mesmo tamanho no 0, 1, as probabilidades são exatamente as mesmas. Eu acho que alguém está escrevendo aqui no chat. Não, tá ok. Vocês têm alguma dúvida em relação à última aula, pessoal? Bom, então o Kolmogorov e o Barry James, ambos,
eles trazem caso discreto e caso contínuo. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou trazer o caso discreto, um caso genérico discreto, que serve para qualquer modelo, para qualquer problema em que o ômega seja finito ou infinito enumerável. Então é um modelo bem genérico que eu vou chamar de modelo discreto. Modelo de probabilidade discreta. E notem que aqui, por enquanto, eu não estou falando de variável aleatória discreta. Eu nem introduzi variável aleatória ainda, certo? Então esse aqui é só o modelo de probabilidade discreta. Eu vou introduzir variáveis aleatórias na segunda-feira. Então o modelo discreto, eu vou iniciar dizendo seja ômega A, P, um modelo de probabilidade. Dizemos que esse é um modelo discreto, ou modelo de probabilidade discreto, se e somente se o ômega é finito ou infinito enumerável. Certo? Nesse caso específico, quando o ômega é finito ou infinito enumerável, a nossa sigma álgebra pode ser o conjunto das partes, sem nenhum problema. Tá? Nesse caso, a nossa sigma álgebra pode ser o conjunto das partes de ômega. Não tem nenhuma sequência de conjuntos lá dentro que seja patológica e você sempre vai conseguir definir uma medida de probabilidade cujo domínio é essa sigma álgebra. Perfeito? E a medida P, ela obviamente continua sendo uma função de A no 0, 1, tal que o P de qualquer conjunto dentro do nosso A caligráfico, ele pode ser escrito como a soma. Como eu já introduzi essa notação para vocês na última aula, vocês vão entender. Para todo ômegazinho no nosso ômega. Então, como o ômega é enumerável, essa soma aqui está bem definida. Você consegue somar, certo? Sem problema algum. Você vai somar, vai correr o ômega quando ele é o primeiro elemento, quando ele é o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. De P de ômega, Pzinho de ômega, vezes a indicadora do nosso ômegazinho, o elemento do ômega maiúsculo, em A. Tá? Isso aqui é para qualquer A subconjunto de A caligráfico. Qualquer modelo, pessoal, qualquer modelo discreto você consegue escrever a medida de probabilidade desse jeito. Se é lançamento de uma moeda, então você tem duas possibilidades em ômega, você tem cara e coroa. Então só tem dois elementos aqui. E você vai ter um P1 e P2. Certo? Qualquer modelo discreto pode ser escrito dessa forma, sem problema algum. Notem que se o A for vazio, então isso aqui vai dar 0. Se o A for igual ao ômega, isso aqui vai dar 1. É claro que ainda não terminei de especificar. Eu preciso dizer aqui que os P's de ômega são todos, esse Pzinho de ômega aqui, todos eles pertencem ao 0, 1, incluindo 0, incluindo 1, para todo ômega. E a sua soma precisa ser exatamente igual a 1. Tá?
E agora você pode pensar em qualquer modelo, pessoal. Se você vai lançar, você vai pegar um baralho, por exemplo, você embaralha e aí você vai tirar uma carta ao acaso. Então o seu ômega ele vai ser todas as 52 cartas do baralho. Então você tem lá o ômega, ele vai ser o ás de espada, um dos elementos, o segundo elemento vai ser ás de copas, o terceiro elemento ás de paus, ás de ouros, depois 2 de paus e assim por diante. Você vai enumerar todas as 52 possibilidades. O seu ômega vai enumerar isso. E o seu A caligráfico vai ser o conjunto das partes, ou seja, todos os subconjuntos. Então, todos os subconjuntos de ômega, nesse caso, são vazio, o próprio ômega, o conjunto que contém apenas o ás de paus, o conjunto que contém apenas o ás de ouros e assim por diante, e depois 2 a 2. O conjunto que contém ás de paus e ás de ouros, e assim se vai fazer com todas as possibilidades. Tá bom? Se você for escolher uma carta ao acaso e essa escolha ela não tem preferência, então essa sua medida de probabilidade, os P's de ômega aqui você pode simplesmente escolher como sendo 1 dividido por 52. Perfeito? Esse Pzinho de ômega ele vai ser 1 sobre 52. Mas você pode modelar de outras formas se você quiser, desde que respeite essas duas digamos assim, restrições, tá? Sempre tem que ser maior do que 0 e menor do que 1, seu P de ômega, e a soma deles tem que ser igual a 1. Então, se você quiser, você pode modelar o seu baralho da seguinte forma. Eu vou dar probabilidade 1 para sair ás de paus e probabilidade 0 para todos os outros. Então, esse P de ômega, ele vai ser 1 quando o ômegazinho é ás de paus, e ele vai ser 0 caso contrário. É um modelo de probabilidade também. Nesse modelo de probabilidade você está dizendo o seguinte, ó, que o agente que vai tirar a carta, ele vai tirar com preferência. Ele vai tirar preferindo, ele vai escolher o baralho todo e vai tirar lá o ás de paus, com probabilidade 1. Esse é o seu modelo. Mas você pode modelar isso de várias outras formas, tá? Então acho que não tem nenhum problema com essa notação. Essa notação foi dada na última aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam aí no chat. Então esse é o famoso modelo discreto. Então qualquer problema você consegue modelar usando essa estrutura. Eu vou colocar isso aqui no ambiente de exemplo, de ambiente importante aqui, né? Corzinha verde. Tá? Então o ômega é enumerável ou finito. E eu tenho vários outros casos, tá? Eu tenho um outro caso específico que é quando o ômega ele é um conjunto não enumerável. Então você tem esses dois casos aí, um é ômega finito ou infinito enumerável e o outro é ômega enumerável, certo? Só que no caso de ômega enumerável, eu ainda tenho vários outros modelos. Um deles é o modelo contínuo. Tá? Então esse é o nosso modelo discreto, agora eu vou passar para o modelo contínuo. Modelo de probabilidade contínua. Pode falar. Ah, tá, desculpa. Mas eu tô gravando aqui no OBS. Deixa eu ver, tá gravando aqui. Só não tá gravando aqui no Google Meet. Vou começar a gravação no Google Meet então. Só caso dê algum problema lá no OBS, eu tenho essa gravação no Google Meet. Obrigado por informar, viu? Alguma dúvida em relação ao conteúdo aqui? Acho que vocês notem como essa disciplina é uma disciplina teórica aqui. Eu não vou dar exemplos, eu vou dar alguns exemplos clássicos. Por exemplo, eu vou dizer, por exemplo, que o ômega é um conjunto de funções de 1 até n, né? O domínio é 1 até n e o contradomínio vai ser 1 até m. Então aí eu vou calcular a probabilidade de você encontrar uma função injetiva. Qual é a probabilidade de você encontrar uma função sobrejetiva? Qual é a probabilidade de você encontrar uma função injetiva? Eu vou fazer isso já, mas eu não vou entrar em exemplos muito triviais que vocês já viram isso. Para entrar aqui no mestrado, você já teve que passar lá por um exame e esse exame já cobrou de você um conhecimento básico de probabilidade. Certo? Agora é a questão da formalização da probabilidade. Então agora eu vou passar para o modelo contínuo.
modelo de probabilidade contínua. No Barry James ele chama de caso contínuo. No caso contínuo, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Vou copiar isso aqui, a mesma coisa, tá? Seja ômega AP um modelo de probabilidade. Dizemos, deixa eu ver como é que eu escrevo aqui. Dizemos que esse é um modelo contínuo, ou modelo de probabilidade contínua, se ômega for não enumerável, o nosso A, ômega for não enumerável, vou colocar subconjunto dos reais. Ou seja, né, o ômega ele está contido no R. O nosso A caligráfico é uma sigma álgebra e ela tem que ser agora, ela tem que ser a sigma álgebra de Borel desse ômega. Vocês lembram quem que é, né? O sigma álgebra de ômega, eu posso fazer a restrição. Ele é o conjunto, a família que lista todo B interseção ômega, tais que B está na nossa sigma álgebra de Borel dos reais. Então é uma restrição em ômega. Então esse ômega pode ser o intervalo 0,1, pode ser o intervalo menos 5 a 10, pode ser o intervalo de 0 a 100. Pode ser qualquer boreliano, porque se não for um boreliano, aí quando você for fazer a interseção aqui vai dar vazio. Tá? Mais uma coisa, ó. Se for não enumerável, o A for uma sigma álgebra de Borel, restrita a ômega, e existir f, uma função que vai dos reais no R+. Então esse aqui é o real maior ou igual a zero, tá? Só contém os reais maiores ou iguais a zero. Tá o quê? A probabilidade de A é igual a integral de menos infinito a mais infinito da f de ômega, indicador de ômega em A, de ômega. E isso tem que acontecer para todo A na nossa sigma álgebra A. Se existir essa f, então o nosso modelo é contínuo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui como o Barry James coloca. Isso é bem no comecinho, acho que na página... Logo na página 6, ele fala sobre o caso discreto e o caso contínuo. Aí lá no caso contínuo ele fala de um experimento de selecionar um ponto ao acaso no 0,1 e tal. E aí depois ele fala sobre os borelianos. Tá? Ele apenas introduz a sigma álgebra de Borel de uma maneira bem informal aqui. Então o Barry James ele faz de uma maneira informal, mas o Russas ele já faz de uma maneira um pouco mais formal. Tá? Então esse aí seria o nosso modelo contínuo. Não tem ainda nada a ver com variável aleatória contínua, tá?
Note que essa f, ela precisa, né, se ela satisfaz isso mesmo, se a probabilidade de A é igual a isso, então a probabilidade do ômega precisa ser igual a 1. Portanto, a integral de menos infinito a mais infinito dessa f de ômega para todo ômegazinho no nosso ômega precisa também ser igual a 1. Logo, essa f ela precisa satisfazer a integral em ômega de f de ômega de ômega. Perfeito? Então, f é uma função não negativa, não pode ser negativa, de tal forma que a sua integral em todo ômega precisa ser exatamente igual a 1. Perfeito? Então f precisa satisfazer duas propriedades aqui. Ela precisa ser não negativa e a sua integral precisa ser integral no espaço todo precisa ser exatamente igual a 1. Se isso acontecer, então aí você consegue definir uma medida de probabilidade usando essa f. Tudo bem? Uma observação. Dizemos que... Opa! Dizemos que essa f é uma função densidade de probabilidade. Tem várias formas de definir. Eu ainda não estou entrando em variáveis aleatórias, hein, pessoal? Não façam essa conexão ainda. Tá? Uma variável aleatória discreta, ela pode ser definida num modelo contínuo. Tá? Esse ômega ele pode ser o conjunto dos reais e eu posso definir uma variável x que vai ser 1 se ômega é maior que zero e menos 1 se ômega for menor do que zero. Então eu acabei de criar uma variável aleatória que é discreta a partir de um modelo contínuo. Então, por favor... levem isso em conta, tá? Eu vou colocar isso aqui no ambiente também. Vou apresentar para vocês aí alguns exemplos. Deixa eu ver quais são os dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, um exemplo de modelo discreto. Eu já dei para vocês, mas eu vou passar mais um, tá? Vocês vão encontrar bastante exemplo no livro do Sheldon Ross. Esse livro do Sheldon Ross vai encontrar bastante exemplo. Inclusive, vocês devem ter estudado ele por aqui, então tem muitos exemplos aqui, tanto de modelos discretos como de modelos contínuos. Muitos exemplos. Inclusive, para entrar aqui no mestrado, eu estudei por ele. Deixa eu tomar um golinho. Boca seca. Então, vamos para os exemplos aqui. De modelo discreto. Então imagina que o nosso ômega é um conjunto de funções, tá? O conjunto de funções G é o conjunto de funções G, tal que G eu vou escrever assim, ó, é o conjunto de funções G cujo domínio ele vai de 1, 2, 3 pontinhos até N. Eu tenho N termos no domínio. E o contradomínio é 1, 2, 3 pontinhos, M. Tá? É o conjunto de todas as funções que você pode fazer com domínio 1, 2, 3, assim por diante até N. E contradomínio 1, 2, 3 e assim por diante até M. Então, primeira coisa, como é que você verifica isso? Isso aí é
é enumerável ou não? É finito? Né? Quantos termos eu tenho aí dentro? Então a primeira coisa que tem que perceber é que é finito isso aí. Eu tenho um número finito de termos aí dentro. E como é que eu conto quantas funções existem, cujo domínio tem n elementos e o contradomínio tem m elementos? Então deixa eu só terminar de escrever aqui, tá? É o conjunto de funções com domínio e contradomínio Então eu recomendo que vocês façam um desenho para você enxergar bem o que está acontecendo. Você tem aqui o domínio, e o domínio você tem então n elementos no seu domínio, e no contradomínio você tem m. Deixa eu colocar um 2. Pergunta, pessoal. Esse número 1, então para ser uma função aqui, que vai conectar esses termos daqui para cá. Para ser função, eu não posso ter isso aqui, ó. O 1 ele tem que estar conectado apenas, o 1 do domínio ele tem que estar apenas conectado com o 1 do contradomínio. Eu não posso ter isso aqui. Tá? Essa opção aqui, ela não é função. Se isso aqui acontecer uma vez, você já consegue constatar que isso não é função. Pode ser uma relação, mas não é função. Quantas possibilidades eu posso conectar um? Com quantos caras aqui? Eu posso conectar um com o primeiro, eu posso conectar um com o segundo, eu posso conectar um com m possibilidades. Então, tenho m possibilidades para o primeiro. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. M, Pedro Ávila. Isso. Agora, então eu tenho m possibilidades aqui, certo? Para o primeiro. Agora, para o segundo, eu tenho também m possibilidades. Eu posso conectar o número 2 aqui com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto e assim por diante. Então, o número 1 tem m possibilidades de se conectar. O número 2 tem m possibilidades e assim por diante. Todos eles têm m possibilidades. Então, o final das contas é quantas funções eu tenho aí? M elevado a n. Então, esse aqui é o tamanho, é o número de elementos, que eu vou usar esse hashtag aqui. Número de elementos de ômega é m elevado a n. Certo? Então, esse é o primeiro passo que você teria que fazer para resolver esse primeiro problema aqui. Então, portanto, se o m é finito e o n é finito, eu tenho que o ômega é finito. Só para vocês entenderem, eu posso conectar todo mundo só com o primeiro elemento aqui, ó, o número 1. Então, o g de 1 ele vai ser 1. Eu posso pegar o g de 2 igual a 1 também. E assim por diante fazer com todo mundo. Gn igual... Opa, fiz besteira aqui. O G2 igual a 1. O G3 igual a 1 e assim por diante até chegar no Gn e dizer que o Gn igual a 1. Posso, isso aqui é uma função, não tem problema nenhum. Ou seja, é uma função constante. Tá? E aí eu posso criar outras funções aí. Legal? Então, eu já sei que é um modelo discreto. Eu vou tomar, seja então, a nossa sigma álgebra 2 elevado a ômega. Eu não consigo explicitar esse conjunto, mas eu consigo dar uma cara para ele. É 2 elevado a ômega, é o conjunto das partes. Perfeito? E agora a medida de probabilidade, ela tem que ser da seguinte forma. Então, considere a medida P que vai de A no 0, 1. Tá o quê? Satisfaz lá a nossa regrinha interna. Qual era? O P de A. Para qualquer A elemento de A caligráfico, ele vai ser a soma de todo o ômegazinho no nosso ômega maiúsculo, de Pzinho de ômega, vezes a indicadora de ômega no nosso conjunto A. Isso aqui tem que valer para qualquer A elemento na nossa sigma álgebra.
Se no problema for dito que eu vou escolher uma função aleatória e sem preferência, qual seria o P de ômega para todo ômega? Se alguém puder escrever aí para mim, eu agradeço. Alguém sabe? Se for sem preferência, hein, pessoal? Vocês já devem saber. Se é sem preferência, todos têm a mesma probabilidade. Eu posso pegar uma função constante igual a 1, com a mesma probabilidade de pegar uma função constante igual a 2 ou qualquer outra configuração. Qual seria o valor para P de ômega? Bom, eu vou escrever aqui, ó. Se uma função for escolhida ao acaso sem preferência, podemos definir a nossa Pzinha de ômega como sendo 1 sobre m elevado a n, que é o número de elementos de ômega, 1 sobre o número de elementos de ômega. Eu posso fazer isso para todo ômega, por quê? Porque o número de elementos de ômega é finito. Olha que bonito. Mas você pode falar assim, mas professor, e se, por exemplo, tem uma probabilidade maior de pegar uma função injetiva? Aí você pode modelar e escolher esse P de ômega, ele vai ter uma forma se a função for injetiva e vai ter outra forma se a função não for injetiva. Você pode modelar isso aqui. Então essa probabilidade tem uma suposição para ela. Qual é? A função ela vai ser escolhida ao acaso e sem preferência. Esse problema das funções, ele está muito conectado com um banco de dados, com um conjunto de dados. Imagina o seguinte, eu vou deixar aqui do lado, só para vocês entenderem que um conjunto de dados, ele está ligado com funções. Ó. Aqui está o índice do conjunto de dados, você tem a primeira pessoa no conjunto de dados, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante, até a enésima, tudo bem? E aqui você tem uma característica, y. Essa característica ela é única, tá? Uma pessoa não pode ter duas características simultaneamente. Então, você suponha que tenha lá duas características apenas, tá? Aí você vai ter, então, a primeira pessoa ela tem a primeira característica que eu vou chamar de C1. A segunda pessoa tem também a primeira característica que eu vou chamar de C1. A terceira pessoa ela tem uma característica C2. A quarta pessoa tem uma característica C1 e assim por diante. E a última pessoa tem uma característica C2. O que isso aqui de fato é, pessoal? Isso aqui eu posso pensar como uma função também. O número 1 está sendo conectado com C1, o número 2 está sendo conectado com C1 e assim por diante. Eu posso pensar isso aqui, só para vocês entenderem como interpretar isso em termos de funções. O seu domínio é o conjunto de índices aí. Esse aqui é o seu domínio. E agora você tem uma função g que está levando aquilo no C1, C2. Ó, tem duas características. Esse número 1 está sendo conectado com o C1. E note que o primeiro indivíduo ele não pode ter duas características ao mesmo tempo, C1 e C2 simultaneamente. Portanto, faz sentido ser função. Aí o C2 ele está conectado com o C1, o C3 ele está conectado com o C2 e o N está conectado com o C2. Tá? Então, um conjunto de dados, para vocês terem uma ideia de que essas coisas muito abstratas, conjunto de funções, isso tem relação com o nosso dia a dia aqui na estatística. Ela pode ser interpretada, esse conjunto ômega, como o conjunto de todos os conjuntos de dados, em que você tem n indivíduos e uma outra variável com m características distintas. Tá? Eu vou apagar isso aqui. Mas fica aí no vídeo, caso vocês queiram retomar depois.
função sobrejetiva, função injetiva, tudo isso você pode também interpretar em termos de banco de dados. Perfeito? Aí, ó, essa aqui é uma suposição, a suposição de que todas as funções estão sendo uma função está sendo escolhida ao acaso sem preferência. Então vamos adotar essa suposição aí e eu pergunto para vocês, qual seria, sob essa suposição, qual é a probabilidade de você encontrar uma função injetiva? Então a pergunta que eu poderia fazer é o seguinte, ó, dada essa suposição, qual é a probabilidade da função escolhida ou de a função escolhida ser injetiva ou injetora? Então uma forma de fazer isso aí, você vai criar um conjunto C. Esse conjunto C ele vai ser toda a G que pertence ao meu ômega, ou seja, funções que têm domínio de 1 a n contra domínio de 1 a m, tais que G é injetiva. Tá? Definir o conjunto. Então, uma vez que você tem a pergunta, você vai definir o conjunto que lista todos os elementos nos quais você tem interesse. E agora eu quero calcular a probabilidade usando a definição. Então, qual é a probabilidade de C? A probabilidade de C, por definição, lá é a soma para todo ômegazinho pertencente a ômega maiúsculo de Pzinho de ômega, que sob essa suposição é constante em relação a ômega. Notem isso que interessante. Eu poderia colocar aqui uma função de ômega e fazer ele variar para cada ômega lá dentro, certo? Mas aqui, sob a suposição de que as funções estão sendo escolhidas de forma sem preferência, então o P de ômega perde a dependência em ômega, ômega minúsculo. Então esse P de ômega é indicador de ômega em C agora. Tá? Então notem o seguinte, olha que interessante. Vou substituir agora pelo que o P de ômega vale sob essa suposição. Tá? Sob a suposição asterisco. E eu quero que vocês comecem aprendendo, porque entendendo que todas as igualdades elas sempre têm uma justificativa. Essa justificativa aqui é por definição da sua medida de probabilidade. Você definiu a sua medida de probabilidade desse jeito, então você vai aplicar a definição. Essa segunda aqui é porque você fez uma suposição de que as funções elas são escolhidas sem preferência. Então agora eu tenho mais uma igualdade. E as igualdades são como saltos entre montanhas. Você precisa justificar, certo? Você está dando um salto aqui. O salto ele tem que ser justificado. Desculpa, eu vou colocar o P de ômega, tá? Primeiro o P de ômega ele vai ser 1 sobre m elevado a n vezes a indicadora de ômega no conjunto C. Eu estou indo devagar aqui, poderia passar rapidamente por esse exemplo, porque eu acho que eu preciso dar ainda independência hoje, eu não vou conseguir, mas tudo bem. Esse termo aqui ele não depende de ômega no somatório, certo? Tudo que tiver dependendo de ômega tem que ficar dentro do somatório. Esse P de ômega até aqui ele depende, mas agora sob aquela suposição ele não depende. Então ele pode sair do somatório. Então vai ficar 1 sobre m elevado a n somatório de ômega pertencente ao ômega maiúsculo, nosso conjunto de funções, indicador de ômega no nosso C. Agora vocês precisam entender o que significa essa soma aqui. Essa soma, ela nada mais é do que um contador de elementos de C. Eu estou contando quantos elementos tem lá dentro. Então, se o primeiro elemento de ômega estiver em C, vai ser 1. 0, caso contrário. Então, eu vou contar quantos termos eu tenho dentro do C. Isso aqui nada mais é do que 1 sobre m elevado a n. E essa soma toda, na verdade, é o número de elementos de C. Se resumiu ao número de elementos de C, por causa da nossa suposição. E agora eu pergunto, qual é o número de elementos de C? Então você precisa agora entender o que é uma função injetiva. A função injetiva, eu fiz aqui o gráfico, está aqui.
A função injetiva diz o seguinte, ó, que cada elemento do domínio cada elemento do contradomínio ele está conectado apenas com um elemento do domínio, tá? Na verdade é assim, ó, todos os elementos da imagem, não do contradomínio, todos os elementos da imagem, eles estão conectados com somente um elemento do domínio, perfeito? Esse caso aqui é um caso em que a função não é injetiva, porque ó, o número 1 aqui do domínio está em 1 e o n também está em 1, já não é injetiva, porque eu tenho dois elementos no domínio que estão conectados com um elemento na imagem. Perfeito? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque a gente tem algumas suposições. Quando é que o C, o número de elementos de C é maior do que zero? Alguém consegue escrever para mim aí, por favor? Exatamente, porque o que acontece se o domínio for menor do que o contradomínio? Vamos fazer aqui alguns experimentos. Eu recomendo que vocês façam isso também. Então imagina que você tem 1, 2, 3, tá, o n é igual a 3, e o contradomínio tem somente 2, 1, 2. É possível ter alguma função injetiva aqui? Ó, por quê? Não é possível, porque o 1 ele precisa estar conectado com algum, suponha 1, certo? O 2 precisa estar conectado com algum, então ele tem que estar conectado com qualquer um aqui. Sobrou uma opção 2, ok. E esse 3 aqui, ele teria que estar conectado com 1 também, obrigatoriamente, porque é a função. Só o fato de ser função, esse cara precisa ter alguém lá no contradomínio. Obrigatoriamente ele vai ter que ser conectado com um dos dois, certo? Então, portanto, não pode ser injetora. Se o m for menor do que o n, nós já sabemos que o número de elementos de C é zero. Não tenho nenhuma função injetora. Então, agora falta uma possibilidade. Uma segunda possibilidade. Quando o número de elementos do domínio é menor ou igual ao número de elementos do contradomínio. Ou seja, eu teria uma situação assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, aí eu tenho mais um elemento aqui, ou igual, certo? Poderia ter 3 também, ou igual. Agora sim eu posso ter uma função injetora, ó, sem problema algum. Isso aqui seria uma função injetora. Outra função injetora, essa aqui, certo? Outra função injetora, essa aqui. E assim por diante, você tem várias funções injetoras. A questão toda agora é a seguinte. Sandra Martins, tentando entrar. Tá um pouco tarde, hein, pessoal, para entrar. Eu recomendo que vocês forem entrar, tentem entrar com o e-mail da USP para não me tirar aqui da tela do Open Board, tá? Da lousa. Então, vamos pensar agora na estratégia de contagem. Tá? Eu vou escrever de 1 até n, supondo agora que o m é maior ou igual a n. Porque caso contrário, nós já vimos o número de elementos é zero. Então eu tenho n aqui, e aí possivelmente eu tenho um m. Poderia ser igual, mas eu vou deixar desse jeito para visualizar bem. Quais são o número de injetoras possíveis? Vamos lá. Esse número 1 ele pode se conectar com qualquer um desses, perfeito? Então tem m possibilidades. Então o número de elementos de C, para esse primeiro termo, ele pode se conectar com qualquer um, não tem restrição alguma. É o que o Morgado recomenda. Aí o segundo agora, dado que o primeiro se conectou com algum, o segundo não pode se conectar com o qual o primeiro se conectou. Então o número 2 ele tem que se conectar com qualquer outro menos com o primeiro. Com o do primeiro, certo? Então eu tenho m menos 1 agora para o segundo. E assim por diante. O terceiro a mesma coisa, m menos 2. E assim por diante. Notem que esse cara aqui está fazendo... Está contando o número de possibilidades que o primeiro elemento do domínio pode se conectar. Esse aqui é o segundo. Esse aqui é o terceiro. E assim por diante, você vai ter que fazer até o enésimo. Então, notem que sempre eu estou colocando um termo a menos aqui. Então, vai ser m menos n. E aí eu vou colocar n mais 1 aqui para ficar n menos 1 com menos 1. Com menos fica mais, tá?
N mais 1. Creio que seja isso, deixa eu ver aqui. N mais 1. Esse aqui seria o enésimo termo. E isso aqui, pessoal, vocês podem representar isso como sendo m fatorial dividido por m menos n fatorial. Perfeito? Porque aí eu vou ter um termo que continuaria no produto que vai ser cancelado com o termo que está embaixo. Então vai ficar m menos n. Portanto, nessa configuração, tenho duas possibilidades aqui. Essa é a primeira e essa aqui é a segunda. Eu tenho uma resposta geral agora, para qualquer m e para qualquer n. Levando em conta essas duas possibilidades, deixa eu fazer uma coisa assim que dê para entender bem. Acho que ficou em cima da minha foto aí, né? Deixa eu colocar um pouco mais para cá. Acho que agora tá bom. Isso aqui um pouco mais para cá. Deixa eu colocar assim. Então agora eu tenho uma solução geral. Isso aqui implica, portanto, que a probabilidade de C naquele contexto vai ser igual a, abre chaves, vai ser 0, se m menor do que n, e vai ser m fatorial dividido por n menos n fatorial. Tudo isso aqui dividido por m elevado a n. Tá? Isso aqui acontece se o m for maior ou igual a n. Então essa aqui seria uma solução que você apresenta para qualquer valor de m e n. Vou colocar em azul, que é um exemplo, esse exemplo completo aqui. Alguma dúvida, pessoal? Eu poderia dar agora um exemplo de sobrejetora também. Ou poderia dar um limitante inferior para a probabilidade da função ser injetora. Eu poderia calcular também a probabilidade de ser bijetora. O que você precisa saber aqui? Você precisa saber a definição das coisas. O que é uma função injetora, o que é uma função sobrejetora e o que é uma função bijetora. Tá? Eu não vou fazer isso para vocês porque eu vou perder muito tempo fazendo. Então agora eu vou dar um exemplo de modelo contínuo. Tá bem entendido isso, pessoal? Vejam só como vocês têm margem de modelagem aqui. Ó. Esse P de ômega, ele não precisa ser necessariamente igual a 1 sobre m elevado a n. Isso aqui só vale e é razoável no caso em que a função seja escolhida ao acaso e sem preferência. Se o seu procedimento dá preferência a funções injetivas, aí você vai ter que pegar um subconjunto de funções injetivas e dizer o seguinte, ó, quando o ômega pertencer a C, a probabilidade é uma. Se ele não pertencer a C, a probabilidade é outra. Tá? Você vai fazer esse processo se você quiser. E é importante que vocês entendam disso, porque na hora de modelar, vocês precisam ter esse grau de liberdade, que até esse passo aqui você tem um grau de liberdade grande para fazer a modelagem. Ó. Você tem um P de ômega para qualquer ômega lá dentro. Você pode especificar isso. Tá? Em estatística, nós vamos ver que esse P de ômega vai ser estimado. Eu vou executar um experimento e aí eu vou tentar calcular de fato uma estimativa para o P de ômega para cada um desses ômegas, se eu quiser, se esse for o interesse. Perfeito? Mas por enquanto, isso aqui é só um modelo de probabilidade. Você pode fazer algumas suposições e aí, a partir dessas suposições, você define o seu P de ômega. Pois bem, pessoal, acho que eu já falei bastante sobre isso. Vou passar agora para o exemplo de modelo contínuo. Então, outro exemplo. Eu vou tentar dar um exemplo mais aplicado agora, porque da última aula eu simplesmente falei seja ômega entre o intervalo 0 e 1. Agora eu vou dizer o seguinte, ó, seja ômega... Cadê? Suponha que o seu experimento seja o seguinte, analisar a propensão de um assinante de uma desses canais aí de vídeos
de assistir um determinado filme ou de assistir um determinado tipo de filme. Tá? Então a propensão ela varia de 0 a 1, é um score. Você vai dizer, mas pode ser a probabilidade? A probabilidade do indivíduo assistir o vídeo não é bem a probabilidade, é só um índice que varia entre 0 e 1. 1 ele vai assistir com certeza, 0 ele não vai assistir. Não é necessariamente uma medida de probabilidade. Tá? Ele é só um índice que varia entre 0 e 1. Então o exemplo vai ser o seguinte, ó. A propensão de um assinante minha letra está ficando pior, né? De um assinante da Netflix, vamos supor, ou Amazon, ou qualquer outra, não sei exatamente como poderia colocar aqui para não chamar nenhuma empresa, mas enfim, a propensão de um assinante da Netflix assistir a um filme específico pode ser modelada da seguinte forma. Então a propensão, estou assumindo que é um score que varia entre 0 e 1. Então o nosso ômega, o espaço de possibilidades aqui, é o intervalo fechado 0, 1. Você poderia colocar 0, 100, se você quiser que a sua propensão varie entre 0 e 100. Entre 0 e 1000, tudo depende do seu índice lá. Aqui eu vou considerar 0, 1. A sua sigma álgebra não pode ser o conjunto das partes disso aqui. Ele tem que ser a sigma álgebra de Borel de 0 e 1, do intervalo 0, 1. E f vai ser uma função dos reais para o R+, tá o quê? F de ômega, posso colocar f de x aqui, tá? Tanto faz. Vou colocar f de x. F de x ele vai valer f de x, como eu coloquei aqui, eu coloquei 3x ao quadrado se o x estiver entre 0 e 1. E vai valer 0 se o x não estiver entre 0 e 1. Essa é uma função não negativa. Perfeito? Ele só assume valores positivos. Será que a integral abaixo da curva é exatamente 1? Então vamos ver aqui. Ó. Note que a integral de menos infinito a mais infinito da f de x dx, ou de ômega, tanto qualquer outra letra que você coloca aqui, tanto faz. Isso aqui vai ser a integral de menos infinito a mais infinito disso aqui, pessoal. Ó. Isso aqui, no fundo, eu posso escrever isso aqui em termos de indicadora, vocês concordam? Isso aqui pode ser escrito como de uma linha só. Isso aqui é 3x ao quadrado vezes a indicadora do x no intervalo 0, 1. Exatamente essa indicadora aqui, ela está fazendo esse papel de separação. Se o x não estiver entre 0 e 1, isso aqui dá 0. Se o x estiver entre 0 e 1, essa indicadora dá 1 e, portanto, o resultado fica 3x ao quadrado. Então, eu vou colocar desse jeito, indicadora de 3x ao quadrado, 3 vezes x ao quadrado, indicadora de x no 0, 1, fechado, dx. Vocês já sabem, por manipulação de integral, que essa indicadora vai valer 0 se o x aqui for menor do que 0. Então, essa integral de menos infinito a mais infinito se resume, basicamente, à integral de 0 a 1 de 3x ao quadrado dx. Tá? Porque aqui eu teria mais uma soma integral de 1 a mais infinito de 0, vai dar 0. E eu tenho mais uma outra integral de menos infinito a 0, de 0, que dá 0.
Perfeito? Então eu não vou colocar isso aqui porque eu já fiz na última aula e eu espero que vocês tenham entendido. Quem não tiver entendido, dê uma olhadinha na última aula. Agora, ó, qual é a integral disso aqui? Isso aqui é 3x ao cubo dividido por 3, variando entre 0 e 1. Então isso aqui, se 3 vai embora com 3, vai ficar 1 ao cubo menos 0 ao cubo, que é exatamente igual a 1. Portanto, a integral da f é 1. Ela é a famosa função densidade de probabilidade. E eu posso calcular probabilidades aqui. Perfeito? Essa função eu escolhi porque eu conheço a propensão do assinante. Eu fiz um estudo, eu peguei todos os assinantes da Netflix, eu fiz um estudo, e aí o histograma me mostrou que a função densidade é 3x ao quadrado, certo? E essa função densidade 3x ao quadrado, ele é alguma coisa desse formato aqui, que eu vou colocar para vocês embaixo aqui. (3x ao quadrado), quando o x vale 1, a f de x vale 3. E quando é maior do que 1, dá 0. Vou colocar aqui. E quando for menor do que 1, menor que 0, o x ele dá 0 também. A f de x é 0. Esse aqui é o nosso x. E esse é o nosso f de x. Lembrando aqui o seguinte, ó. Se eu quiser agora calcular qual é a probabilidade vou fazer isso. Qual seria a probabilidade nesse contexto de o assinante ter propensão maior do que 70 por 0,7. Então como é que eu faço? Eu quero calcular isso aqui, ó. Eu quero calcular a probabilidade de eu observar maior do que, então é aberto no 0,7 até 1, certo? Porque a propensão varia até 1. Poderia colocar aqui mais infinito, ele vai dar 0 acima de 1 e não vai ter problema nenhum. Isso aqui, como eu disse para vocês, como é que eu calculo isso? Isso aqui é integral de menos infinito a mais infinito da f de x vezes a indicadora de x nesse conjunto aí. 0,7 até 1 dx. Então, lembrando aqui, pessoal, que a f tem uma indicadora lá dentro. Então, essa integral, ela se resume à integral de menos infinito a mais infinito. Eu vou substituir a f, que é 3x ao quadrado, indicadora, de x no 0, 1, vezes a indicadora de x no 0,7 a 1. dx. E isso, por consequência, ó, indicadora de um multiplicado pela indicadora do outro é a interseção desses conjuntos que tem aqui, a indicadora na interseção dos conjuntos. Então, isso aqui vai ficar integral de menos infinito a mais infinito de 3x ao quadrado vezes a indicadora de x. Então, esse x ele está entre 0 e 1 e está entre 0 e 7 e 1. Se e somente se ele está entre 0, 7 e 1. 0,71 dx. E, portanto, essa integral aqui ela vai se resumir simplesmente a integral de 0,7 a 1 de 3x ao quadrado dx. Resolvendo a integral, fica x ao cubo, variando entre 0,7 a 1. Isso aqui, por fim, é 1 elevado ao cubo menos
0,7 elevado ao cubo. Então essa é a resposta. Certo? Que aí fica no caso 0,657. Então isso aí, 0,657 seria a resposta para o problema. Então a probabilidade de você pegar um indivíduo que tem uma propensão acima de 0,7 ele assistir aquele filme é de 65,7%. A probabilidade de você encontrar alguém com propensão acima de 0,7 é de 65,7%. E aí, com esse modelo de probabilidade, com essa F, você consegue calcular qualquer probabilidade que você queira. Você quer calcular a probabilidade de estar em qualquer intervalo aqui? Basta encontrar a área abaixo da curva. O que nós fizemos aqui foi encontrar a área abaixo da curva de 0,7 a 1. No intervalo 0,7 a 1. Essa área aqui é 65,7%. 65,7%, tá? Alguma dúvida, pessoal? Eu vou passar para outra parte agora. Por favor, coloquem no chat as suas dúvidas, que eu preciso avançar. Deixa eu estar aqui, olha só. Gastei bastante tempo aqui. Vamos ver se consigo avançar. Então eu vou enunciar também, pessoal, mais um modelo, tá? Eu vou dizer o seguinte, ó, não vou dar nenhum nome, porque ele pode ser um modelo misto ou ele pode ser um modelo... É uma mistura de modelos, tá? Então seja ômega AP, seja ômega A um espaço mensurável. E P1, e aqui eu vou colocar, eu vou tirar esse E, tá? Senão eu vou ter que colocar sejam ali. Considere P1 e P2, duas medidas de probabilidade. P1 e P2, duas medidas de probabilidade. Definidas sobre o espaço mensurável ômega A. Portanto, as duas têm o mesmo domínio, que é o domínio A, e contradomínio. Elas podem ter formas diferentes, elas podem dar probabilidades diferentes para cada subconjunto de A caligráfico, mas são duas medidas de probabilidade bem definidas. Ambas satisfazem todas as propriedades de uma medida de probabilidade. Então, e aqui que vem... Eu quero que vocês mostrem isso, porque eu não vou mostrar. Então, eu vou definir uma P0, ou uma P asterisco, ou um P3. Vou colocar P3 para dar sequência. P1, P2, P3. Então, esse cara aqui que eu vou definir dessa forma, essa função tá o quê? P3 e um conjunto A, subconjunto de A caligráfico, ele vai ser alfa vezes a probabilidade, usando a medida 1 em A, mais 1 menos alfa, é uma combinação convexa aqui entre as duas medidas. Eu vou definir esse P de A para todo A na minha sigma álgebra A caligráfico. Essa P é uma medida de probabilidade. Faltou um detalhe aqui, tá? Antes de concluir isso, em que o alfa está entre 0 e 1.
fechado no 0, fechado no 1, sem problema nenhum aqui. Se o alfa for igual a 1, esse termo aqui fica 0 e o P3 vai ser exatamente igual a P1. Se o alfa for igual a 0, então esse termo aqui vai para 0 e o P3 ele vai ser exatamente igual ao P2. Aqui eu estou fazendo uma combinação convexa entre P1 e P2. Tá? E aqui eu vou colocar entre vírgulas. Notem que o verbo ele está versando aqui, ele está agindo sobre a função P3. Então, é uma medida de probabilidade. Quero que vocês mostrem isso. Sobre o espaço mensurável ômega A. É fácil de mostrar porque o A está entre 0 e 1. Então, ó, como o P1 de ômega é 1 e o P2 de ômega é 1, porque são medidas de probabilidade, então aqui vai ficar 1, o P3 de ômega vai ser alfa mais 1 menos alfa. O alfa vai embora com alfa, o P3 de ômega é igual a 1. Agora, se você pega A1, A2, A3 e assim por diante, conjuntos disjuntos que estão todos em A caligráfico, aí você vai aplicar a propriedade, o axioma número 2 da probabilidade em P1 e vai aplicar o axioma número 2 da probabilidade em P2. E aí, como você tem essa combinação convexa entre P1 e P2, você consegue mostrar que o P3 também vai ser a soma das probabilidades. Tá? O P3 da união vai ser a soma das probabilidades. Então esse aqui vai ficar como exercício também. Tá? Mostre isso. Então, alguma dúvida, pessoal? Escrevam aí no chat. Tá bom, vocês já se resolveram aí, né? Vocês perguntaram alguma coisa, o Leonardo respondeu, ok? Liguem o microfone, tá, pessoal? Caso vocês não consigam se resolver no chat, aí vocês ligam o microfone e eu tento responder. Todo mundo me escuta bem ainda? Só para ter certeza que eu não estou sozinho? Ótimo, obrigado. Pergunta agora, pessoal. Primeira página terminada. Vocês estão entendendo e estão compreendendo bem o que eu estou dizendo? A teoria está ficando mais concretizada na cabeça de vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? As propriedades estão fáceis? O que eu estou fazendo aqui está sendo fácil de seguir ou... Vocês estão seguindo bem? Ou está muito abstrato? É 1 menos alfa, exato. Exatamente. Bom, que bom então, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, aqui é 1 menos alfa, tá? Então é importante que vocês entendam essas propriedades teóricas, para que quando vocês forem aplicar isso aí, vocês sabem quais são as potencialidades. Olha, isso aqui é uma potencialidade da medida de probabilidade. Eu posso criar uma nova medida que seja uma combinação convexa de outras duas. Para que isso é bom? Porque se eu tenho uma medida que modela bem em um lugar e outra medida que modela bem em outro lugar, eu posso tentar usar essas duas medidas de alguma forma para criar uma nova medida que seja mais efetiva para modelar um determinado problema.